Olá, eu sou a professora Keila e esta é uma videoaula de Física 1. Esta é a segunda parte do nosso conteúdo referente ao movimento em uma dimensão. Então, dando continuidade, hoje nós iremos falar sobre a aceleração média. Então, da mesma forma que nós determinamos tanto velocidade, nós determinamos a velocidade como seu valor médio, sendo que essa velocidade é igual, o valor médio vai ser igual ao deslocamento, ΔX sobre ΔT. Aqui nós também estaremos interessados em calcular esta aceleração para um intervalo de tempo. Então, a aceleração média, que eu vou aqui colocar uma barra em cima do A para indicar que é um valor médio, é a razão entre a variação da velocidade, ΔV, e o intervalo de tempo, ΔT. Lembrando aqui que eu tenho esta letra grega delta, toda vez que ela vem antes de uma grandeza física, significa que eu tenho que subtrair do valor final da grandeza o seu valor inicial. Então, aqui, a velocidade final menos a velocidade inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Essa grandeza, que é a aceleração, ela indica quanto que vai ser a variação da velocidade. Ou seja, essa velocidade, ela pode aumentar ou ainda ela pode diminuir. Sendo que, como nós estamos tratando de uma grandeza vetorial aqui, a velocidade, esse valor pode ser um valor positivo ou negativo. Então, nesse sinal algébrico, ele vai indicar o sentido da aceleração, porque a aceleração, ela também é uma grandeza vetorial. Então, vejam, se eu tenho uma aceleração positiva, significa que eu estou aumentando a minha velocidade, que essa velocidade, ela tem uma taxa de aumento positiva. Se ela é negativa, significa que a minha velocidade final, ela vai ser menor que a velocidade inicial, ou seja, a velocidade está sendo diminuída. Como nós temos velocidade dividido por tempo, a unidade no sistema internacional vai ser metro por segundo dividido por 1 segundo, e isso daqui eu obtenho metro por segundo ao quadrado. Então, para ter um exemplo aqui, se eu falo que a aceleração média de alguma partícula foi de 2 metros por segundo ao quadrado, um valor positivo, significa dizer que a velocidade desta partícula está aumentando 2 metros por segundo a cada segundo, ok? Então, aqui eu tenho um exemplo para que a gente demonstre esta aceleração. Quando Kit O'Neill estabeleceu o recorde para a maior velocidade e o menor tempo, ela alcançou a marca de 631,7 km por hora em 3,72 segundos. Qual foi a sua aceleração média? Então, aqui eu vou usar a equação que está ali em cima, eu vou resolver aqui do ladinho. Então, essa aceleração média vai ser a variação de velocidade dividido pela variação de tempo. Notem que o meu tempo aqui está em segundos. Se eu quero encontrar a aceleração no sistema internacional, unidade no sistema internacional metros por segundo ao quadrado, eu preciso transformar essa unidade aqui, quilômetro por hora, para metros por segundo. E para isso eu vou resolver uma conversão em cadeia aqui. Então, 631,7 km por hora, vou transformar em metros por segundo. Então, eu sei que 1 quilômetro, utilizando os conhecimentos de prefixo, quilo é 10 na 3, então 1 quilômetro, 10 na 3 metros, e uma hora tem 60 minutos, 1 minuto tem 60 segundos, 60 vezes 60,
3.600 segundos. É a quantidade de segundos que eu tenho em 1 hora. Então, vamos ver se tá tudo certo. Cancelei quilômetro, cancelei hora. Unidade, metros por segundo. Então, fazendo esta multiplicação agora, 631,7 vezes 10 na 3, dividido por 3.600, eu encontro o valor de 175,5. Então, aqui 175,5 metros por segundo. Então, como nós temos a variação de velocidade, notem que o problema não me forneceu a velocidade inicial, mas eu vou considerar que no instante zero, a velocidade inicial da Kate O'Neill é igual a zero. Então, o que que eu tenho? 175,5, que é a velocidade que ela atingiu nos 3,72 segundos, menos zero, dividido por 3,72 menos zero. Então, esse valor médio da aceleração vai ser 47,2 metros por segundo ao quadrado, ok? Então, aqui nós calculamos o valor médio dessa aceleração. Assim como nós tratamos a velocidade, nós também teremos aqui o valor instantâneo da aceleração, que daí eu não estou interessado em mais em um intervalo de tempo e sim em um instante. Então, a aceleração instantânea, ou simplesmente a aceleração, é a taxa de variação da velocidade para um dado instante. Então, da mesma forma que nós falamos da velocidade instantânea, se eu estou falando de um instante, é um tempo muito curto. Então, eu vou dizer que essa aceleração vai ser o valor máximo da velocidade quando o meu tempo ele é muito pequeno, é um tempo muito curto, ele tende a zero. Então, o limite de t, ΔT tendendo a zero, da aceleração média, ΔV sobre ΔT, vai me fornecer esse valor instantâneo. Lembrando que essa é a própria definição de derivada, ou seja, eu posso escrever a aceleração como sendo a derivada da velocidade em relação ao tempo. Então, notem, pessoal, no vídeo anterior, nós falamos que a posição x é uma função do tempo, um x de t. Lembrando, né, nós estamos tratando de um movimento em uma única dimensão. Essa dimensão pode ser horizontal, pode ser o eixo x, ou pode ser aqui vertical, eixo y, tá? Então, poderia colocar também y igual a um y em função do t, posição vertical. Agora, fazendo a derivada da posição, eu encontro a velocidade. Derivando mais uma vez, eu encontro a aceleração. Então, se eu conheço essa equação, ou seja, se eu conheço como que a posição varia com o tempo, eu conheço tudo sobre esse meu movimento, aonde a partícula está em um determinado instante, se a sua aceleração, perdão, se a sua velocidade é constante, se está aumentando ou se está diminuindo, se o movimento é no sentido positivo ou é no sentido oposto. Então, se eu conheço essa equação, eu conheço tudo sobre o meu movimento, tá certo? Então, lembrando que a velocidade é a derivada da posição em relação ao tempo, e derivando mais uma vez, derivando a velocidade em relação ao tempo, encontro a aceleração, tá? Assim como nós vimos que a velocidade é a inclinação da curva em um gráfico de x versus t, a aceleração também vai ser a inclinação da curva do gráfico da velocidade versus o tempo, tá? Então, aqui, para que a gente finalize essa parte de aceleração instantânea, eu trouxe um exercício
Esse exercício aqui é o nosso exemplo 5 e diz que a posição de uma partícula é dado por essa expressão abaixo. 4 menos 27t mais t ao cubo, onde x está em metros e t está em segundos. O problema está nos solicitando para encontrar as expressões para a velocidade em função do tempo, para a aceleração em função do tempo, e eu ainda quero saber em que instante a velocidade ela é igual a zero, tá? Então, vamos lá. A equação da posição, meu x em função aqui do tempo, vai ser 4 menos 27t mais t ao cubo, ok? Então, primeiro de tudo, eu preciso saber a expressão da velocidade e da aceleração. Então, essas aqui são as nossas incógnitas. Eu sei que a velocidade, ela vai ser a derivada de x em relação ao tempo. Então, eu tenho que derivar essa expressão, 4 menos 27t mais t ao cubo, e devo fazer essa derivada em relação ao tempo. Lembram, na parte 1 deste estudo do movimento em uma dimensão, eu falei para vocês que as nossas funções, nós iríamos utilizar essa regra de derivada, né? Y igual a x na n. Então, o meu dy dx vai ser igual a vezes n x na n menos 1. Então, vamos usar essa regra aqui. Então, eu vou fazer a multiplicação, vou fazer a derivada de 4. Lembrem, né? Se eu não tenho nada, eu posso colocar um t na zero aqui, porque esse é um valor constante, t na zero é 1, 1 vezes 4, 4. E faço essa derivada em relação ao tempo. 4 vezes 0 vezes t na zero menos 1, que dá 0. Derivada de constante é 0. Agora, derivada desse meu segundo fator, 27t. Para quem não lembra como faz essa derivada, lembrem que eu faço a comparação do que eu quero derivar com essa minha regrinha. O meu a é o 27, o meu x é o t, e o meu n aqui é igual a 1. Então, vai ficar 27 vezes 1, t na 1 menos 1. T na 1 menos 1 é 0, t na 0 é 1, vezes 27, 27. E o meu último fator, que é t ao cubo, agora, o meu a não tem nada, é 1, né? Meu a é 1, o meu n é 3, então, vai ficar 1 vezes 3, t na 3 menos 1. Então, 1 vezes 3, 3, t na 3 menos 1, 2. 3t ao quadrado. Então, a expressão aqui vai ficar, essa velocidade é em função do tempo, né? E vai ficar, o zero não preciso colocar, 27 mais 3t ao quadrado. Com essa equação aqui, eu consigo calcular a velocidade para qualquer instante de tempo. Basta que eu substitua o t para o intervalo ou para o instante que eu estou interessado. Agora, se eu faço a derivada mais uma vez, então, se eu derivo essa velocidade em relação ao tempo, eu encontro a aceleração, que é o que pede na sequência do exercício. Então, agora eu vou derivar 27 mais 3t ao quadrado, e essa derivada é em relação ao tempo. Então, a aceleração em função do tempo vai ser
Derivada de 27 é constante, derivada de constante é 0. Mais derivada de 3t ao quadrado. Meu a é 3, meu n é 2. Então, vai ficar 3 vezes 2, 6. T na 2 menos 1, t. 6t. Essa é a aceleração. Então, por exemplo, no instante 0, a aceleração é 0. No instante 1, é igual a 6. No instante 2, é igual a 12. Ou seja, basta que eu substitua o t pelo tempo que eu estou interessado em saber, e eu obtenho a aceleração, ok? E ainda, o exercício pede, e o instante em que a velocidade é igual a 0. Então, para eu saber o instante em que a velocidade é igual a 0, basta eu pegar a equação da velocidade em função do tempo é igual a 27 mais 3t ao quadrado. Agora, eu preciso saber que instante t, essa minha velocidade aqui é 0. Então, vai ficar 27 mais 3t ao quadrado, isso daqui é igual a 0. Eu só tô esquecendo, pessoal, de colocar um sinal negativo aqui, né? A equação é menos 27, então aqui é menos 27, aqui é menos 27. E aqui também, menos 27. Não modifica o meu resultado. Então, é menos 27 mais 3t ao quadrado. Então, resolvendo essa equação, 3t ao quadrado é igual a 27. Esse 3 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, eu tenho 27 dividido por 3. 27 dividido por 3 dá 9. Este quadrado passa para o outro lado como raiz. Raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 9 me fornece valores positivos e negativos de 3. Como nós estamos falando de tempo, tempo é uma grandeza escalar, não faz sentido eu utilizar o valor negativo, utilizamos apenas o 3. 3 segundos. Então, eu sei que, o que significa isso? Que no instante 3 segundos, a partícula que se desloca segundo essa equação para posição, ela tem uma velocidade igual a 0. Se eu faço o oposto, se eu substituir o tempo para 3, eu vou encontrar uma velocidade igual a 0. Dando continuidade, nós temos os casos de aceleração constante, que é a maioria dos casos que nós vamos estudar, ela acontece com valores constantes, certo? Então, a figura abaixo mostra a posição em função do tempo, a velocidade em função do tempo e a aceleração em função do tempo para cada caso particular em que esta aceleração é constante. Então, as 5 equações que descrevem o movimento nessa circunstância vão ser essas equações aqui que estão representadas neste quadro. Então, vamos lá, pessoal. Notem o seguinte, quando eu tenho uma aceleração constante, o gráfico dessa aceleração em função do tempo, ela é uma reta horizontal, né? Não tenho que essa aceleração varia com o tempo. Então, por isso que ela é uma reta horizontal. E eu tenho as outras equações aqui para eu tenho os outros gráficos tanto para velocidade quanto para a posição. Então, o que eu gostaria de mostrar para vocês é o seguinte, claro que eu não vou ficar aqui deduzindo todas as equações, mas estas equações aqui, elas saem de algumas observações, como por exemplo, vou colocar aqui nessa lateral. Se a minha aceleração é constante, a aceleração média vai ser igual à aceleração instantânea. Então, se ela é igual a 2, tanto a aceleração média quanto a aceleração instantânea é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Então, eu posso escrever que essa aceleração instantânea A é igual ao seu valor médio, ou ainda igual a ΔV
sobre ΔT. Lembrando que ΔV é a velocidade final menos a velocidade inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial, que para um movimento aqui de aceleração constante, eu vou colocar o inicial como sendo zero. Então, a velocidade inicial é no início do movimento, com t igual a zero, e a velocidade final é um instante t após. Então, se eu reagrupo esses meus termos, se eu ajusto esta minha equação, eu encontro a primeira equação aqui, que é utilizada para o cálculo das variáveis quando eu tenho a aceleração constante. Então, vejam, esse t que está dividindo passa multiplicando, né? Vai ficar a igual a v menos v0 sobre t. Então, esse t passa multiplicando, essa velocidade inicial passa somando. Então, eu tenho a primeira equação para a velocidade. V igual a V0 mais a aceleração vezes o tempo. Lembrando que nós estamos falando no movimento em uma dimensão, então aqui está representado pelos seus módulos, né? Módulo da velocidade final igual ao módulo da velocidade inicial mais módulo da aceleração vezes o tempo. Certo? Então, aqui nós temos a nossa primeira equação. E se eu continuo com essas observações, como por exemplo, se eu faço o gráfico desta equação aqui, velocidade igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo, notem que eu tenho uma equação aqui do tipo do primeiro grau, do tipo y igual a x mais b. Então, se eu faço o gráfico, eu tenho como resposta uma reta, onde a reta é crescente ou decrescente, de acordo com o sinal algébrico da aceleração. Então, por isso que eu tenho aqui uma reta para a velocidade nos casos de aceleração constante. Então, vejam, se eu tenho uma reta, eu sei que a inclinação é igual a aceleração, né? Já falamos sobre isso na aula passada. Para eu calcular a inclinação aqui, eu vou calcular tangente desse ângulo, enfim. Se vocês tiverem dúvida, voltem na videoaula anterior e vejam como nós calculamos graficamente a velocidade média, certo? Então, se a velocidade, ela tem essa é uma reta, eu posso dizer que a velocidade média, aqui, a velocidade média para esses casos, pode ser calculada como ΔX sobre ΔT, mas eu também posso calcular como sendo a média aritmética de duas velocidades, o V e o V0 aqui, tá? Ou o V0 aqui. Então, vai ser a média aritmética. Como é que eu calculo uma média aritmética? A soma das velocidades, então, V0 mais V sobre 2. Então, se eu tenho essa igualdade aqui, ΔX sobre ΔT, e eu faço x menos x0 sobre t menos 0, lembrando que x0 é a posição inicial no tempo 0, isso daqui igual a V0 mais V sobre 2. Então, se eu reagrupo os termos, eu encontro esta outra equação aqui, onde x menos x0 é igual a 1/2 de V0 mais V vezes t. Faltou um espacinho aqui para eu colocar o tempo, mas é esta equação aqui. E se eu vou substituindo uma equação na outra, eu vou encontrar essas outras equações, ok? Então, notem, pessoal, eu tenho 5 equações, justamente porque eu tenho 5 grandezas. As grandezas que me interessam nesse movimento vão ser velocidade final, velocidade inicial, a aceleração,
o tempo ou o deslocamento, ΔX. 1, 2, 3, 4, 5. Então, como eu encontro as equações substituindo umas nas outras, sempre vai ter uma grandeza que vai estar faltando. Por exemplo, aqui nessa primeira equação, eu não tenho ΔX. Aqui nessa equação, eu não tenho velocidade final. Nesta, eu não tenho tempo. Nesta outra, eu não tenho a aceleração. E nesta última, eu não tenho a velocidade inicial. Então, sempre tem uma grandeza faltante. E é por aqui que nós vemos em um exercício qual dessas 5 equações que eu posso utilizar, tá certo? Então, notem o seguinte, pessoal. A equação da posição, que pode ser tanto essa quanto essas outras duas, né? Se eu faço a equação da posição em função do tempo, aqui eu tenho uma equação ao quadrado. Então, por isso que o meu gráfico é uma parábola, tá certo? Se eu derivo essa equação derivada da posição, o ΔX, derivada de posição é velocidade, derivada de V0t em relação ao tempo é V0, e derivada de 1 meio de AT quadrado é igual a AT. Então, se eu derivo essa equação aqui, eu encontro essa outra, que é o caso daqui. Se eu derivar esta equação, eu chego em uma reta, ok? Então, a única coisa que eu devo lembrar é que eu preciso me certificar que a aceleração é constante antes de utilizar as equações que estão nessa tabelinha. Então, lembrando que as equações não são válidas quando a aceleração é variável, como no exemplo anterior que nós fizemos, que a aceleração era igual a 6t. Então, ela varia com o tempo. Então, vamos resolver esse exercício aqui. O exemplo 6 diz o seguinte: avistando um carro da polícia, você freia o seu carro, reduzindo a velocidade de 75 km por hora para 45 km por hora em um espaço de 88 metros. Então, como nós sabemos que a aceleração vai ser fornecida em metros por segundo ao quadrado, eu já sei que eu preciso converter essas velocidades para metros por segundo, tá? Então, o que está pedindo? Letra A, qual é a aceleração considerando a constante? Letra B, qual é o intervalo de tempo que houve essa redução? Letra C, se continuar diminuindo a velocidade do carro com a aceleração calculada na letra A, em quanto tempo ele parará a partir dos 75 km por hora? E letra D, qual seria a distância percorrida neste item C, ou seja, até ele parar? Então, vejam, vou pegar as informações que o problema me trouxe. Ele me trouxe a velocidade inicial, V0, que é 75 km por hora. Neste momento, vocês já estão craques na conversão em cadeia, já vão me fornecer que 75 km por hora, isso aqui é igual a 20,83, vou deixar 8 metros por segundo, assim como a velocidade final de 45 km por hora. Notem que a velocidade final é menor que a velocidade inicial, isso daqui me dá 12,5 metros por segundo. Então, o que mais eu tenho? Eu tenho que o espaço que ele teve essa redução, o ΔX aqui, foi de 88 metros. Então, vamos lá. Vou deixar aqui pertinho a tabela com as equações, para que a gente olhe. Então, vejam, na letra A, eu quero calcular a aceleração. Então, o que o problema me trouxe? Ele trouxe velocidade inicial, velocidade final, deslocamento e quero calcular a aceleração. Então, eu tenho 4 informações que eu tenho e está me faltando
a grandeza tempo. Então, para eu determinar a aceleração utilizando apenas essas informações, eu vou usar a equação que tem a grandeza faltante tempo, que é a equação que nós chamamos de equação de Torricelli. Vou escrever ela aqui. V final ao quadrado igual V inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o delta x. Como eu quero calcular a aceleração, vou isolar ela nessa equação. Então, vai ficar v ao quadrado, v0 que está somando aqui, né? Positivo passa para o outro lado negativo. E 2 vezes o delta x que estão multiplicando a aceleração passa para o outro lado dividindo. Então, vai ficar 2 delta x. Substituindo os meus valores, eu encontro uma aceleração de menos 1,57 metros por segundo ao quadrado. Já era de se esperar que essa aceleração fosse negativa, uma vez que a velocidade final ela é menor que a velocidade inicial, está reduzindo a velocidade. Então, essa aceleração negativa está no sentido de resistir ao movimento, ok? Agora, a letra B nos pede o intervalo de tempo que houve essa redução. Agora, eu tenho todas as informações. Velocidade final, velocidade inicial, deslocamento, aceleração. Vou usar a equação mais simples, que é essa primeira, para calcular o tempo. Então, letra B vai ser V igual a V0 mais AT. Então, o tempo vai ser V menos V0 dividido pela aceleração. Notem que eu tenho que carregar o sinal algébrico dessa aceleração. 12,5 menos 20,8 dividido por menos 1,57. Isso aqui me dá um tempo de 5,28 segundos. Ok? O que mais que o exercício está pedindo? Se continuar diminuindo a velocidade do carro com a aceleração calculada na letra A, ou seja, com uma aceleração de menos 1,57, em quanto tempo ele parará a partir dos 75 km por hora? Então, notem, velocidade inicial 75 km por hora, que nós já convertemos isso igual a 20,8 metros por segundo, e a velocidade final, se ele parar, vai ser igual a zero. A aceleração é a mesma, menos 1,57 metros por segundo ao quadrado, e eu quero saber o tempo que ele vai demorar para parar. Então, de novo, pessoal, tenho velocidade inicial, tenho velocidade final, tenho a aceleração e quero calcular o tempo. Minha variável ausente aqui é o deslocamento, ΔX, me leva, então, para a equação mais simples, que é a primeira equação. V igual a V0 mais a aceleração vezes o tempo. A mesma equação que eu usei, né? O tempo vai ser igual V menos V0 dividido por A. E agora eu tenho V final 0 menos V inicial 20,8 dividido por menos 1,57. Então, isso me fornece um tempo para que ele pare de 13,25 segundos. E, por fim, na letra D, qual seria a distância percorrida no item C? Ou seja, qual é a distância que ele percorre para parar com essa aceleração e com esses 13 segundos? Então, tanto faz, vou usar a equação também mais simples que eu tenho.
Como eu tenho todas as informações, eu posso escolher qualquer uma delas. Quero uma dessas 5 aqui, com exceção a primeira, porque senão eu não calculo o deslocamento, né? Então, eu vou pegar esta aqui, que não precisa levar nada ao quadrado. Então, ΔX, x menos x0, lembrando que eu posso escrever ΔX, né? 1/2 de V0 mais V, vezes T. Então, aqui eu vou somar velocidade inicial, que, é 20,8, com a velocidade final, que é 0, e multiplicar pelo tempo que nós calculamos aqui na letra C, 13,25. Então, esse deslocamento total, 185,5 metros. Certo? Então, calculamos aqui a aceleração, o tempo para diminuir de 75 km por hora para 45 km por hora, o tempo para parar e o deslocamento total até ele parar. Então, é isso. Lembrando que as nossas aulas seguem pelo ambiente virtual e aqui no canal vocês têm a oportunidade de acompanhar as próximas videoaulas e exercícios relativos à nossa matéria. Para não perder nenhuma atualização, não esquece de se inscrever neste canal e clicar no sininho para ser notificado toda vez que eu postar um vídeo novo. Espero que tenham gostado. Bons estudos!